Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotti e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do cenário econômico de hoje. Aliás, teve alta do Ibovespa, algumas empresas puxaram o índice para cima, mas vamos lá para a gente ter algumas notícias que não são exatamente das mais positivas e a gente vai voltar aos impactos da greve dos caminhoneiros lá do mês de maio. Vamos lá. Os dados são do IBGE, a indústria voltou a níveis de 2013, ou seja, de crescimento de 2013. Os níveis, exatamente, a indústria recuou tanto que chegou ao nível de dezembro de 2013, para ser preciso, ou seja, na era pré-crise que tivemos no final de 2014, 15 e 16. 11 dias de greve que geraram 11%, perdas de 11%, quase 11% no setor industrial. Os dados são do IBGE e daqui a pouco nós temos os detalhes. A exportação de frango e de carne suína também sofreu justamente pela greve dos caminhoneiros. Obviamente que não tinha a chegada da produção nos portos e isso impactou seriamente o setor. O Ibovespa subiu hoje com a Eletrobras, Embraer e também Petrobras. Petrobras tem um peso importante, daqui a pouco a gente fala sobre tudo isso. E foram algumas decisões do Congresso Nacional que fizeram essas ações subir. Além do caso da Embraer, especificamente, é uma aposta dos investidores que vai fechar um acordo rapidamente nos próximos dias com a Boeing. Isso tudo já fez as ações da empresa subir lá atrás e, obviamente, também pressionou para cima as ações da Embraer aqui na B3. Por fim, no estúdio de hoje, Janaína Rueda, que é uma empresária do centro da cidade de São Paulo, ou seja, quando todo mundo estava reclamando da crise, a Janaína estava investindo no centro de São Paulo e colhe os frutos hoje, porque um dos restaurantes dela e do marido estão hoje, um deles está na lista dos melhores 100 restaurantes do mundo e um dos melhores 50 restaurantes da América Latina. A gente fala disso tudo hoje aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. A greve dos caminhoneiros, como era de se esperar, teve impacto imenso no setor industrial. Eu vou ler um dado aqui, o balanço do mês de maio, que foi divulgado hoje pelo IBGE, é um exemplo em conteste de o quanto a paralisação dos caminhoneiros, ou seja, caminhões parados nos acostamentos de estradas pelo Brasil, tiveram exatamente um impacto poderoso na produção industrial, ou seja, as indústrias hoje não são exatamente produtoras, o que é moderno, diga-se de passagem, de tudo que elas usam de peças. Você não tinha exatamente essas peças chegando. Um dos setores mais afetados, para se ter uma ideia, foi justamente o setor automotivo. Fato é que, segundo o IBGE, a queda foi de quase 11% no mês de maio, justamente pela ausência de transporte de insumos para a indústria. O repórter Marcelo Castilho conversa conosco no Rio de Janeiro e tem detalhes dessa pesquisa do IBGE. Oi, Marcelo, boa noite a você. Oi, Pioto, boa noite para você também, boa noite a todos. É exatamente isso, a divulgação do IBGE mostra mais o efeito da greve dos caminhoneiros na economia. Dessa vez foi a queda de quase 11%, 10,9% que a indústria brasileira teve no mês de maio em comparação com abril. Essa foi a maior queda desde dezembro de 2008, quando a crise internacional prejudicou a indústria e derrubou a produção em 11,2%. A paralisação dos caminhoneiros durou 11 dias e afetou o processo de produção de várias unidades produtivas no país. Maio também apresentou o segundo pior resultado da série histórica iniciada em 2002. De acordo com André Macedo, gerente de pesquisa do IBGE, a greve desarticulou todo o processo de produção, seja pelo abastecimento de matérias-primas, seja pela questão da logística na distribuição. A falta de insumos que não chegavam às fábricas, a dificuldade de escoamento da produção e a limitação dos trabalhadores para se deslocarem até o trabalho foram alguns efeitos dessa greve. Na comparação com o mês de maio de 2017, o setor industrial recuou 6,6% segundo o IBGE. Com o resultado de maio, esse nível da produção industrial do país voltou, como você já falou, a um patamar próximo ao registrado em dezembro de 2013, ficando em 23,8% abaixo do pico mais alto da série, que foi alcançado em maio de 2011. Automóveis e alimentos pressionaram essa queda. A categoria de veículos automotores, reboques e carrocerias retrocedeu 29,8% em maio, enquanto o setor de produtos alimentícios encolheu 17,1% em maio em frente a abril, segundo os dados do IBGE.
Dos 26 ramos industriais pesquisados, apenas 2 não tiveram redução na produção. O de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis subiram 6,3%. E o de indústrias extrativas avançou 2,3%. Ou seja, a gente espera que a indústria melhore. Piotr? Muito obrigado, Marcelo. Na época, nós noticiamos aqui todos os setores se manifestando, o setor de montadoras aí que o Marcelo fez questão de mencionar, 29,8% de queda, porque exatamente são montadoras de veículos. Há uma sucessão de chegada de caminhões com insumos e peças para justamente se montar os veículos. Várias montadoras naquele momento chegaram, inclusive, a conceder férias coletivas, ou seja, houve uma série de discussões sobre qual deveria ser a política de preço da Petrobras, que foi uma das principais reclamações dos caminhoneiros naquele momento. A discussão responsável que se deve ter agora é qual é a exata política de preços da Petrobras que preserva a estatal, porque obviamente precisa ser preservada, mas qual é a política de preço que também atende à necessidade brasileira. Nenhuma discussão radical de que qualquer intervenção, qualquer decisão que mude o cenário atual seria uma decisão de governo, justamente para fazer populismo. Não é necessariamente isso. A própria presidência da Petrobras, naquele momento de Pedro Parente, fez uma concessão de, se não me engano, 15 dias ali, de manutenção dos preços atuais, porque o próprio presidente da Petrobras, naquele momento, fez um cálculo meramente contábil. Se nós não tivermos gente consumindo, a perda da empresa é bem maior do que se a gente mantiver os preços subindo e descendo todos os dias. Ou seja, talvez essa mudança na forma do reajuste, que possa contemplar mais o mercado, seja mais efetiva e gere mais ganhos coletivos do que propriamente a atual política. Isso sem necessariamente se dizer de um ponto radical, que o mercado, por exemplo, tem, de que isso seria uma intervenção da estatal. Há momentos em que precisa se fazer conta. Aliás, a economia vive disso, diga-se de passagem, e não de ideologias superadas da esquerda ou da direita política do país. E também do mercado financeiro, diga-se de passagem. Bom, vamos seguir aqui a greve dos caminhoneiros. Agora um outro detalhe sobre a produção de frango e carne suína que teve impacto nas exportações especialmente. A perda de produção, perda de receita que só devem ser normalizadas no mês de julho. A Gabriela Santilli está conosco em São Paulo e tem mais detalhes. Oi, Gabriela, boa noite. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. As exportações brasileiras de frango, tanto in natura quanto processados, caíram muito. Quase 37% em junho, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal. Isso em comparação com o mesmo mês de 2017. Foram quase 100 mil toneladas a menos. Se considerar a comparação entre junho e maio, a queda foi de 30%, também alta. Com esse recuo de exportação, os ganhos com as vendas também caíram. Foram de 358 milhões de dólares nesse último mês, queda de 41% em relação a junho do ano anterior, ou de 30,8% em relação a maio. Carne suína também teve queda em exportações, quase 45% comparando com junho de 2017, isso comparado com maio, diminuição de 27%. A queda da receita gerada pelas vendas de carne suína nesse período caíram quase 30% comparado com o ano passado. Como em outros casos, a gente vem conversando aqui sobre isso, justamente sobre isso, casos já citados aqui, inclusive, esse foi um dos reflexos da greve dos caminhoneiros em maio, de acordo com a própria associação, e a gente via lá, as imagens dos animais parados por conta dos bloqueios, e eles não chegavam aos locais que deveriam para então ter essa carne exportada. Piotr. A Gabi nos trouxe exatamente qual era o cenário daquele momento, as imagens que mostravam justamente o que os números agora nesse balanço confirmam justamente da questão da perda de exportação, porque obviamente o produto não chegava nos exportadores, ou seja, nos portos, sobretudo. Bom, o Conselho de Administração da JBS aprovou a recompra de até 10% das ações ordinárias da empresa. Ações ordinárias são aquelas que dão direito a voto no conselho da empresa. O pago será exatamente o valor de mercado e deverá acontecer a partir do dia 9 de agosto, e se estenderá por 18 meses, ou seja, não é uma compra de tudo no dia 9 de agosto. Em 1 ano e meio, a empresa vai fazer essa recompra. O anúncio provocou alta recente nos papéis da JBS. Vamos dar uma olhadinha como é que fecharam as ações da JBS hoje, aqui. Está aqui, olha, 9,68, uma alta de 4,09%, ou seja, a empresa diz que vai comprar ações, o investidor compra ações porque vai pagar um preço melhor agora. Mas vamos ver só o andamento. Ontem fechou em 9,30, hoje fechou em 9,68. Uma semana era 9,13.
Há um mês era 8,97, ou seja, como o mercado estava olhando para essa possibilidade, a gente viu ali uma alta da JBS. Detalhe, só para a gente ter uma ideia, pegar uma cotação, por exemplo, a cotação de ontem, mas vai dar um pouco mais de 1,5 bilhão de reais pelos 160 milhões de papéis que a empresa pretende recomprar nesse movimento, ou seja, o poder volta para a empresa na hora de decidir o que ela deve fazer, porque são ações que dão direito a voto. Falando em mercado, vamos dar uma olhadinha na situação hoje do Ibovespa, que teve alta sim. Está aqui, olha, alta do Ibovespa, 74.743 pontos, recuperou-se bem nos últimos dias, 1,46% de alta. Em um mês, o Ibovespa superou já aquelas perdas que tinha nos últimos 30 dias, 4,6% de alta. Vamos seguir um pouquinho aqui para a gente entender. O dólar comercial a 3,91, hoje de novo, uma alta de quase 0,5%. Em um mês, o dólar comercial perdeu 4,9%. Ou seja, se a gente olhar para o longo prazo, houve um certo recuo do dólar, mas a gente está falando de um dólar ainda muito alto, ou seja, com crescimento de valor nos últimos tempos. Vamos falar de algumas ações aqui. A Embraer subiu hoje, há uma expectativa dos acionistas da empresa de que vai ser fechado finalmente o acordo com a Boeing, ou seja, essa joint venture com a Boeing, isso quer dizer mais vendas, um poder maior de vendas no mundo inteiro. A Embraer já é uma empresa brasileira internacional, ou seja, com a capacidade de atingir mercados no mundo todo, mas isso seria amplificado com essa parceria com a Boeing. Alta de 3,16%, essa alta chegou a ser de 8%, baixou um pouquinho durante o dia a 26,80%. A Eletrobras, 18,43%, houve decisões no Congresso ontem justamente sobre isso, ou seja, a Eletrobras pode vender as suas subsidiárias a um regime de urgência aprovado ontem na Câmara, o que permite justamente que a empresa faça essa venda. As ações também subiram bastante, 18,43%. Vamos seguir aqui. As ações da Petrobras também tiveram uma alta, uma decisão também do Congresso e do TCU que permite a empresa vender o excesso ali da seção onerosa, ou seja, que se tem de coisas da Petrobras. Há um entendimento que durante esse ano as regras são as anteriores, a partir de 2019 são outras regras. Portanto, como a empresa pretende vender isso até novembro, as regras são as atuais. Esse foi o entendimento do TCU e também da Câmara. Então, 5,66% de alta, as ações preferenciais a R$ 17,23. A cotação do petróleo, uma pequena alta nos dois tipos aqui do mercado. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente vai falar, a gente tem falado sobre momentos da crise, superamos a crise no ano passado, mas ainda há um momento difícil no Brasil, mas o fato é que muita gente, independentemente da crise, investe mesmo em regiões que as pessoas duvidam que vai ter ali alguma possibilidade, como o centro das cidades. No caso, o centro de São Paulo é o caso da empreendedora, a empresária, a restauranter Janaína Rueda, que vai conversar conosco aqui no Cenário Econômico logo depois do intervalo. Já de volta aqui com o Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. E hoje eu posso dizer isso de uma forma especial, até porque o país passou recentemente por crise econômica, superamos em 2017, diga-se de passagem, mas 2014, 15, 16 foram anos difíceis para o país. Mas enquanto muita gente discute o tamanho da crise e os problemas ainda atuais do país, tem gente que investe no Brasil, tem gente que investe em São Paulo, tem gente que investe especificamente no centro da cidade e no centro da cidade de São Paulo. Eu estou falando da Janaína Rueda, que está aqui. Janaína, obrigadíssimo por vir. Obrigada a você pelo convite. Dia desses eu estava comentando com um amigo, antes de eu ouvir a notícia que eu vou aqui, não é em primeira mão, obviamente, porque ela já é conhecida, que enquanto as pessoas estão reclamando, o pé de soja continua crescendo. Ou seja, aí o agronegócio dá resultados espetaculares. Mas, independentemente do agronegócio, você tem restaurantes aqui com o Jefferson Rueda, que é seu marido, chefe de cozinha, dos mais talentosos e inovadores, diga-se de passagem. E vocês estão investindo no centro da cidade desde o Bar da Dona Onça, que tem quantos anos? Vai fazer 11 anos, Fica embaixo do Copan, aquele prédio do Oscar Niemeyer, que fica no centro da cidade de São Paulo. Aquela coisa feia, né? Lindo. Completamente inovadora. Mas foi exatamente a Casa do Porco. O Jefferson é um caipira como eu, do interior de São Paulo. São José do Rio Pardo. São José do Rio Pardo. Tá tudo lá no sertão. Mas ficou na eleição recente agora, entre os 100 melhores restaurantes, eu vou ver aqui, 79º melhor restaurante do mundo. Do mundo. Uau! Muito legal, né? Ele vem de restaurantes assim mais badalados fora do circuito centro de São Paulo.
Pomodori, depois Átimo. Que era no Itaim, o Pomodori, né? Itaim, depois Vila Nova Conceição, aí ganhou Estrela Michelin, aí... De repente, ele falou para mim, quero ficar perto da família, quero investir no centro, quero ter uma coisa própria. Porque você também mora no centro da cidade de São Paulo. Copan, moramos no Copan, exatamente. Né? E eu falei, nossa, que legal, ele queria ficar próximo dos filhos. E nós já tínhamos o Dona Onça, né? Porque ele é meu sócio no Dona Onça. E ele falou, eu quero abrir meu novo negócio bem despretensioso, a preços populares, quero fazer menu degustação que seja acessível para as pessoas. E eu falei, nossa, mas e a badalação, aquela coisa da Estrela Michelin, aquela coisa toda? Ele falou, eu quero ser feliz. E eu quero dar acesso, quero que as pessoas conheçam o meu trabalho, o maior número de pessoas possíveis. E eu acho que o centro de São Paulo está precisando dessa inovação e eu também quero ficar perto da minha família. Então, a gente juntou uma coisa a outra. E aí, ele pegou aquela esquina da General Jardim, que era um ponto de crack, né? Onde as pessoas fumavam crack. Eu fiz menção ao centro deteriorado de São Paulo, um lugar em que as pessoas realmente não viam possibilidade de grandes investimentos. E hoje está o 79º melhor restaurante do mundo ali. E a gente foi agraciado agora, há um mês atrás, com a notícia de que nós estávamos com fila na porta, lista. Diga-se de passagem, não é? Muita fila. Agora, me conta como é que é isso, Janaína. Eu conheci lá atrás ainda o Bar da Dona Onça. Dona Onça, posso dizer que é seu apelido? Posso? Pode, claro. Bar da Dona Onça no Copan, que é o primeiro restaurante do centro do casal. Tinha chips de jiló. Tem ainda. Tem ainda. Super. Pois é. E aí quando alguém fala Casa do Porco, ou seja, e ele diz, eu quero fazer algo de simplicidade, eu diria de simplicidade sofisticada, porque é muito bem cuidado, o simples é muito bem cuidado. Isso é um motivo de sucesso, porque as pessoas citam chips de jiló. Quantas vezes eu vi as pessoas falando, nunca comi jiló na minha vida, mas eu comi chips de jiló. E estrangeiros também gostam muito, quando eles chegam, eles pedem até o jiló para ver o que é o jiló, né? Porque não tem, né? Fora do Brasil, não tem jiló. Isso é comida de caipira. É super caipira, é maravilhoso. Uma delícia. Né? Eu sou suspeito que eu como de todo jeito. Frito, chips, cozido, com frango. Uma delícia. Agora, é esse tipo de inovação, ou seja, pegar coisas simples que as pessoas conhecem, que é muito do acesso delas, todo mundo já ouviu falar disso na infância, e eu preparar de uma forma sofisticado que no sentido de muito bem cuidado, que faz com que teve um reconhecimento tanto de público, porque eu fiz menção às filas que tem de espera, quanto, por exemplo, esse reconhecimento agora dessa eleição de estar entre os 100 melhores restaurantes do mundo? O Dona Onça trabalha com uma cozinha mais comfort food, mais tradicional, mais voltada para aquela comida mais farta. E o Jefferson, ele já foi para um outro caminho, que é bem diferente do meu. Ele já trabalha o porco todo e menus vegetarianos também, muito mais contemporâneo. Só que dando acesso. Então, são menus divertidos, são menus que você entra e você tem uma experiência de um restaurante 3 estrelas Michelin, né, com aquele método de técnica, de sofisticação, porém divertido, despojado. Você pode falar alto, você canta parabéns com a família toda, você senta no balcão e come menu. Se você não quiser comer menu degustação, quiser comer só o porco assado, você come o porco assado. Se você quiser só comer um petisco e tomar um drink do bar, você também pode. Se você não quiser entrar no restaurante, você tem a comida rápida na janela, que são sanduíches incríveis, que ele faz o pão, ele faz o presunto, ele tem um queijo super artesanal de um produtor incrível, que é o Pardinho. E aí você tem... Também do interior de São Paulo. Pardinho é uma cidade aqui. Aliás, ninguém consegue falar Pardinho, é Pardinho mesmo. Pardinho. Aqui eu sou mais paulistana. Você é paulistana. Né? Eu sou mais urbana. Mas o Jefferson chama de Pardinho. Pardinho. Até o Pardinho, né? E você tem um sanduíche a R$15, com tudo feito na casa. Então, você dá acesso em todas as suas formas.
Desde o sanduíche até um menu totalmente contemporâneo. Eu fiz questão de citar as inovações gastronômicas, mas eu vou falar agora de ideia de empresário. Uhum. Você investiu no centro da cidade de São Paulo. Além dessas razões de ficar próximo de casa, você fez uma menção, não, eu acho que o centro precisa disso. Foi uma conversa que o Jefferson teve com você. Uhum. O que você diria hoje para o empresário brasileiro que acompanha esses sobes e desces da Bolsa? E aqui a gente anuncia isso diariamente e, obviamente, faz parte do mercado financeiro. Esse é o mercado de capitais, é a essência do mercado de capitais. Mas tem gente que continua fazendo as coisas e fazendo acontecer e vocês são um exemplo disso. Uhum. Ou seja, vocês não acreditam só no Brasil, vocês acreditam no centro da cidade. Ou seja, se as pessoas reclamam do Brasil, eu posso imaginar que elas reclamam do centro das cidades, não só de São Paulo. Normalmente se vê um discurso sempre muito ruim, pejorativo em relação ao centro da cidade. E é aí que vocês estão dando certo. O que você diria para as pessoas que têm algum desejo ou que já desistiram dos centros das cidades brasileiras? Eu penso no Brasil e em São Paulo como um todo. Existem grandes centros, não existe só o centro da cidade, né? Eu brinco que eu nasci no centro da cidade, eu nasci no Brás, então óbvio que eu quero ter um negócio onde eu nasci. Mas, por exemplo, você mora no Limão, você vai ter um centro e você tem que dar acesso para essas pessoas locais. Então, a Califórnia, por exemplo, os bairros todos da Califórnia têm restaurantes incríveis locais em cada bairro. Então, as pessoas precisam pensar na cidade como um todo, não só no centro de São Paulo. O centro de São Paulo, muito legal de investir, porque é o centro da cidade, mas às vezes você mora no Limão, então você tem que vir até o centro da cidade. Então, só esse tempo que você perde de vir ao centro da cidade, você pode fazer um comércio local. Eu acho que o que falta no Brasil, por inteiro, são empresários genuínos de locais, sabe? Então, eu quero ir um dia de metrô até o Limão, conhecer um restaurante muito bacana. Eu quero ir até a Barra Funda, eu quero ir até a Bela Vista. Eu quero ter vários empresários em vários centros comerciais de São Paulo. Eu quero ir até a periferia, conhecer um restaurante também. E as pessoas, elas têm mais qualidade de vida uma vez que elas trabalham e moram perto um do outro. Então, eu moro no Copan. Então, o meu restaurante tem 20 passos, né, de qualquer um dos meus 4 restaurantes. Então, é legal que as pessoas também pensem numa fórmula de cuidar do seu entorno. Se cada empresário cuidar bem do seu entorno, a cidade fica bem bacana, porque senão você só toma conta do centro e você esquece, por exemplo, Campo Limpo, Zona Norte. Você vê, o Rodrigo Mocotó faz um trabalho incrível na Vila Medeiros, aí ele gera, Zona Norte da né, cidade. Um emprego na Zona Norte. E as pessoas saem daqui para comer lá. Para comer lá no Mocotó. Então, eu acho que hoje os empresários estão tentando construir os seus comércios nas suas regiões, com uma economia local, uma economia mais criativa, uma economia que vai fazer com que tudo funcione. O centro de São Paulo, o centro do Limão, o centro da Barra Funda. Você que superou todas as barreiras para dar certo no centro da cidade de São Paulo, no meio do Brasil, o que você pensa das pessoas que começam a fazer discursos extremamente pejorativos em relação ao Brasil e desistem do Brasil, não aguento mais, vou embora e tudo mais? Eu posso imaginar que as pessoas tenham dores particulares, mas aí é uma questão de cada um. Mas quando você vê esse movimento de evasão, indo embora, ou seja, na verdade, de fuga do Brasil, o que você pensa disso? O Brasil, ele é apaixonante, como casamento. Casamento, você desapaixona e apaixona de novo. Então, eu acho que é democrático isso. Eu acho que as pessoas precisam ter liberdade desse tipo de sentimento. Se você, de repente, desacreditou do Brasil e você quer ir para um outro lugar, ótimo. Mas o Brasil, ele é apaixonante e ele é o país que mais tem sex appeal. Então, em muito pouco tempo, em muito pouco tempo você vai se apaixonar novamente pelo Brasil. Você vai para outro lugar, você vai ver que qualquer lugar do mundo tem os seus problemas, tem as suas crises políticas, né? O mundo, ele é global. Não adianta você fugir de um problema, é igual fugir de casamento. Você arruma outro casamento, daqui a pouco vai surgir um outro problema, né? Então, é melhor você analisar friamente
se você pode ou não voltar a se apaixonar pelo seu país. Então, óbvio, eu também já tive momentos de falar, nossa, ai, que vontade de ir embora. E no outro dia eu acordar louca para ficar. E às vezes viajar e falar, nossa, eu acho que eu quero morar aqui. E aí ir para o mesmo lugar e falar, não, eu quero o Brasil de novo. O Brasil, ele tem muito disso, ele é apaixonante. Ele tem uma diversidade incrível de coisas para se fazer, né? Mais sucesso ainda. Obrigadíssimo pela gentileza. Imagina, obrigada a você. Janaína Rueda conversou conosco aqui no Cenário Econômico. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Acredite no Brasil, na sua cidade. Começa pela sua cidade. Boa noite, até amanhã.